Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o fundo de papel o IRDM11. Ele atingiu aqui a sua mínima histórica. Desde que esse fundo começou a ser negociado na Bolsa de Valores, ele nunca atingiu uma cotação tão baixa como ultimamente. Aqui podemos notar que ele está sendo negociado a R$ 72,57. E se pegarmos aqui o seu histórico dos últimos 5 anos, no gráfico aqui podemos notar como realmente essa é a menor cotação que o fundo ele já atingiu. Lembrando que o IRDM ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores no ano de 2018. Então temos o gráfico aqui de meados de 2019 até agora, meados de 2024. Desde aqui do final do ano de 2020 que o fundo ele vem se desvalorizando e se puxarmos aqui, ele já se desvalorizou durante esse período mais de 50%, uma diminuição aí na sua cotação de R$ 77. Então será que esse seria um bom momento para investir no IRDM11 ou será que é melhor ficar de fora dele? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo e deixe aí nos comentários sua opinião sobre ele. Vale a pena investir nele? Você investe ou já pensou em investir? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o IRDM11. Então vamos lá, pessoal. Já mencionei aqui sobre a sua cotação atual, R$ 72,57. Somente no dia de hoje ele está caindo aqui 0,79%. Seu dividend yield está aqui na faixa dos 14% e ele já pagou nos últimos 12 meses por cada cota R$ 10,15 no acumulado. Além disso, nos últimos 12 meses ele está se desvalorizando aqui um pouco mais de 16% e somente nesse mês de junho ele está se desvalorizando aqui 4%. Descendo aqui a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é os R$ 86,74. Como vimos lá em cima, ele está na faixa dos 72. Então ele está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,84. Isso quer dizer que ele está com deságio, no caso, custando mais barato do que ele realmente vale. E o desconto aqui é de 16%. Seu patrimônio atual é de 3,1 bilhões de reais, então ele é um fundo muito grande. Tem um caixa aqui de 143 milhões, conta com um pouco mais de 293 mil cotistas e tem uma liquidez média diária aqui de 3,5 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado foi aqui no último dia 11/6, então ontem, né? Ele anunciou aqui o pagamento que vai ser realizado no dia 18/6, de 74 centavos por cada cota. Então, um valor inferior ao mês anterior, que tinha sido aqui de 81 centavos por cada cota. E se pegarmos aqui o seu histórico de distribuição de rendimentos, podemos notar como vem caindo, né? Desde o ano de 2021 até agora, meados de 2024. Por ser um fundo de papel, tem muitas dessas oscilações aí com respeito aos seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conferir alguns pontos sobre esse ativo. O principal investimento atual do IRDM11 é os seus CRIs. Entre 60% até 70% do seu patrimônio está investido nesses ativos. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente pode ver que o fundo ele teve início lá no mês de março de 2018, já faz um tempinho aí de existência. Descendo mais um pouquinho, podemos ver que sua gestão é feita pela Iridium, gestão de recursos. E com respeito aqui às taxas, ele cobra atualmente uma taxa de administração de 0,17% e uma taxa de gestão de 0,83%, que juntas vai estar aí 1% ao ano. E ele não menciona aqui nada sobre taxa de performance, então é provável que ele não realize essa cobrança. Aqui, pessoal, podemos ver correspondente à sua distribuição de investimentos. Então, atualmente, seu principal investimento são os CRIs. Aqui podemos ver que ele tem aproximadamente 74% do seu patrimônio investido nesses ativos. Ele também investe muito pesado aqui em cotas de outros fundos imobiliários, que corresponde a 18,3% do seu patrimônio atual, 4,69% está em caixa disponível para futuros investimentos, e ele tem aqui uma pequena porcentagem de 2,8% em FIIs, renda fixa, e outra porcentagem aqui que não chega a 1% em LCIs. Então esses são seus investimentos, especial CRI e cotas de outros fundos imobiliários. Aqui ao lado a gente pode ver a sua distribuição por indexador, especialmente aqui dos seus CRIs, né? Já que eles usam indexadores nos seus cálculos. Então, seu principal indexador atualmente é o índice IPCA, que corresponde a aproximadamente aqui 64% dos seus CRIs. Ele usa aqui também o índice CDI+, em aproximadamente 8,5% dos seus CRIs, e também em 4,85% ele usa aqui o CDI porcentagem.
Além disso, em posições pequenas aqui, ele também usa o índice IGPM e o índice INPC. Descendo aqui, pessoal, podemos ver a sua distribuição por setor. No caso, qual é o setor de atuação dos seus devedores? Então, se destaca aqui em especial empresas que atuam no setor de geração de energia, além de empresas de incorporação, empresas também que mexem aqui com loteamento, logística e shopping center. Então, esses são os seus 5 principais setores de atuação dos seus devedores atualmente. Porém, ele tem vários outros aqui. Então, ele é bem diversificado com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Aqui ao lado, a gente pode ver a sua distribuição por indexador e a sua taxa média de aquisição. Então, por meio da taxa aqui, tem como a gente ter uma noção se o ativo ele é considerado high yield, high grade ou um ativo mais moderado. Então, aqui a gente pode ver que ele tem CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa média aqui de 8,87%, que é considerada aí uma taxa moderada, mediana, não é de ativos considerados relativamente seguros, porém também não são de ativos considerados arriscados. E os CRIs indexados ao índice CDI tem uma taxa aqui de 4,30%, que também é considerada uma taxa moderada. Então, podemos considerar o fundo IRDM11 como um fundo moderado para um pouquinho mais arriscado. Aqui nesse quadro, pessoal, a gente pode ver a sua carteira de CRIs atualmente do fundo. Então, ele vai mencionar aqui todos os CRIs que atualmente ele tem investimento. Então, ele menciona aqui quem é o devedor desse CRI, o valor investido nele, além do PL, no caso a porcentagem do patrimônio do IRDM11 investido em cada um deles. Ele mostra aqui também qual é o seu indexador, juntamente com a sua taxa fixa de juros, o vencimento desse contrato e o setor de atuação desse devedor. Um ponto positivo é que ele não tem concentração com respeito aqui aos seus CRIs, o que ele tem maior exposição é nesse primeiro aqui, com 2,69%. Então, todo o restante está inferior a essa porcentagem. Então, ele é bem diversificado. E aqui a gente pode ver que ele tem uma quantidade realmente muito grande, de CRIs que atualmente ele investe. Somente em CRIs, ele tem um patrimônio aqui, de quase 2,5 bilhões de reais investidos, o que representa aqui 78% do seu patrimônio atual. Continuando aqui, a gente pode ver com respeito aos FIIs, que tem uma dinâmica de ativos de renda fixa, então são 4 no total. Ele tem um valor investido aqui de 89 milhões de reais. E mais embaixo aqui ele mostra os fundos imobiliários que atualmente ele tem. São todos esses daqui, Ele tinha muito mais, ele vendeu muito fundo aí no prejuízo, infelizmente. Somente em fundos imobiliários ele tem um valor aqui de 578 milhões, o que representa 18% do seu patrimônio atual. Aqui o fundo ele menciona algumas movimentações que ocorreram durante esse último mês de maio. Então ele mostra aqui a aquisição de 3 novos CRIs que ele fez, todos eles aqui indexados ao índice IPCA, e aqui ao lado ele mostra a taxa fixa de juros. Então podemos ver que ele tem um ativo aqui considerado relativamente mais seguro, tem um ativo aqui considerado moderado e esse último aqui considerado uma taxa aqui mais arriscada. Ele também menciona aqui vendas que ele realizou de cotas de fundos imobiliários que atualmente ele investe. Foram 4 ativos aqui que ele vendeu posições atuais. O ALGM11, o MANA11, o DGAR11 e o URBR11. Aqui, pessoal, podemos ver com respeito ao seu resultado demonstrativo financeiro referente aqui ao mês de maio de 2024. Então, o fundo durante maio ele teve um resultado total aqui de aproximadamente 29,6 milhões de reais, que foi um valor inferior aos meses anteriores, até janeiro de 2024 para cá. Esse foi o mês que ele teve a menor receita. Suas despesas somaram o valor aqui de 2,5 milhões de reais. Então, no final, ele ficou aqui com um resultado caixa de aproximadamente 27 milhões de reais. E ele distribuiu aqui em rendimentos 26.961.000 reais. Então, ele ficou aqui com um saldo positivo de aproximadamente 131 mil reais. Uma diferença do valor que ele gerou com respeito ao valor que ele realmente distribuiu de rendimento. Lembrando que ele vai pagar aqui 74 centavos por cada cota. Esse resultado de maio é o que ele vai distribuir agora no mês de junho. E por último, pessoal, aqui podemos ver o acompanhamento que a gestão ultimamente ela tem feito de algumas operações que estão em situação de calote atual com o fundo IRDM11. Então aqui podemos ver que tem uma quantidade até considerável de empresas que não estão pagando IRDM11.
Temos essas 3 primeiras aqui, ó, que estão totalmente em situação de calote, não estão pagando o IRDM11. Tem essa daqui que está em situação de carência. Vamos descer aqui para ver outras. Aí temos mais 5 aqui, ó, também em situação de carência. Temos essa outra aqui embaixo. Essas últimas duas estão também em situação de calote com o IRDM11. Aqui podemos ver com respeito ao PL, ó, ao PL do fundo investido em cada um desses devedores. Então, eu somei aqui, deu aproximadamente 5%. Então, o fundo ele está deixando de ganhar aí aproximadamente 5% da sua receita financeira devido à situação de calote e também situação de carência. Então, infelizmente, é um dinheiro aí que faz falta para o fundo, né? Ele poderia aí estar distribuindo um rendimento melhor para os seus cotistas se estivesse recebendo direitinho. Então vamos ver se o fundo ele consegue resolver essa situação de calote com esses devedores e o mais breve possível eles voltem a pagar o fundo. Devemos lembrar também, pessoal, que o índice IPCA nesse mês de maio e também no último mês de abril vieram elevados. Então isso pode aí contribuir para que o fundo ele traga um maior rendimento nos próximos meses, já que a maioria do seu principal investimento, que são CRIs, estão indexados ao índice IPCA. Então, esse IPCA mais elevado pode beneficiar bastante o fundo IRDM11. Não só ele, como vários outros fundos de papel que têm como seu principal indexador o índice IPCA, beleza? Pessoal, deixe aí nos comentários sua opinião sobre o IRDM11. Vale a pena comprar ele nesse preço, na faixa dos R$ 72? Na sua opinião, é uma oportunidade ou uma cilada? Deixe aí o seu comentário. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.